Assunto é plural, assunto é digital. Assunto é plural, assunto é digital. Cachaceiro. Que ou quem produz, aprecia, degusta, estuda, pesquisa a cachaça. A cachaça é uma bebida alcoólica destilada típica do Brasil. É considerada um dos principais símbolos de cultura e história. Hoje, o Zoom Rural veio até a cachaçaria atrás da pedra para contar um pouquinho como é o processo de fabricação da cachaça, desde o campo, com a produção da cana-de-açúcar, até esse delicioso produto final. Bom, hoje nós estamos no 4º distrito de Nova Friburgo, né, Amparo. Viemos aqui conhecer a cachaçaria atrás da pedra e vamos começar aqui, né, conversando com Renan Fuli, que é o cachaceiro, né? Cachaceiro, que é quem produz a cachaça, né? Isso. E a gente já vai começar o programa, né? Porque cachaça é história, né? Ela tem uma participação muito importante na história do Brasil, né? E vamos então começar pela história, né, da cachaçaria. Conta pra gente um pouquinho de como tudo começou. Então, aqui a nossa fábrica, ela tem uma história já de 18 anos. Meu pai começou já é maior de idade, já pode beber cachaça. Meu pai começou produzindo cachaça para ele, para os amigos, assim que ele se aposentou. Meu pai ele é dentista e começou como um hobby, não tinha interesse em ter um negócio, só que quando ele deu início a essa brincadeira dele, eu tinha 12 anos e meu pai sempre foi me influenciando a estar perto, a participar com ele dessas atividades aqui do sítio, também da produção da cachaça, e aí gostei e resolvi levar como um trabalho. Então a gente está com a fábrica legalizada no Ministério da Agricultura há 5 anos, então agora sim como um trabalho. Isso é muito importante, né? Assim, esse registro, né, ele tem um rigor, né, que é importante a gente destacar, né? Quando a gente consome um produto que ele tem esse registro, é uma garantia, né, Renan? Sim, isso já mostra que é um produto com qualidade, seguro, que está seguindo um processo bem rigoroso dos órgãos de fiscalização. A gente vai conhecer aqui, né, todo o processo, mas a gente pode perceber assim de primeira, né, que tem essa questão, né, do uso dos EPIs, da questão da higiene, né, que tem que ser bastante, que é uma cobrança, né, do Ministério. É uma cobrança e mais do que isso, né, a gente vê que é importante para a qualidade do produto final. Sim. Então toda a higiene aqui no nosso processo ela é fundamental para a gente ter uma qualidade na nossa cachaça e nos nossos licores. E dá para beber tranquilo, né? Sim. Com moderação, mas tranquilo, né? Sim, a cachaça sempre deve ser consumida com moderação, qualquer bebida, aliás, e degustada, né? Sentir os sabores, os aromas e aproveitar esse momento. Sim. Aqui a gente está, aqui atrás, você tinha falado pra gente que foi o primeiro alambique, né? E aí ele ficou aqui como uma lembrança, né? Uma memória. Uma memória. Esse é um equipamento que produzia aqui na época do meu pai em torno de 35 litros de cachaça por dia. Então era só para o consumo da família. E meu pai adquiriu esse alambique e os outros equipamentos aqui iniciais de um tio e um primo da minha mãe do interior de Minas. Sim. Eles produziam, pararam de produzir e ele comprou essa fábrica e trouxe para cá. Sim. E modéstia à parte, o mineiro sabe fazer cachaça muito bem, né? A gente pegou a receita lá. Exatamente, o modo de fazer. E aqui do lado a gente está, do lado da pedra que dá nome à cachaçaria? Exatamente, é essa pedra aí que deu o nome. Meu pai escolheu esse nome aqui com os amigos, uma brincadeira, qual ia ser o nome da fábrica. E por ter essa pedra aqui, ele resolveu que seria atrás da pedra e a gente resolveu seguir também nessa história, né? E manter o nome que ele tinha escolhido agora que virou trabalho. Sim. Você estava contando pra gente que o sítio aqui é do seu bisavô. Sim, aqui é desde o meu bisavô, sou a 4ª geração. Meu bisavô ele era produtor de café aqui no Amparo, nesse sítio e em outras propriedades aqui em volta. E quando os meus avós se casaram, ele deu esse sítio aqui para que eles pudessem viver aqui nesse espaço, viver também de tudo que era produzido aqui, né? Então eles sempre foram agricultores, aqui nasceram os filhos, foram criados, ajudavam os pais também nessa agricultura que eles faziam aqui
E quando eles tiveram a chance, saíram, foram estudar. Nessa época que meu pai saiu para estudar odontologia e trabalhou nessa área por 35 anos. E aí, quando fechou o último consultório dele, foi produzir cachaça para ele e acabou que virou meu trabalho. Sim, então aqui no sítio foi de café a cachaça, né? Que são duas bebidas, né, tradicionalíssimas no Brasil, né? E que trazem também muita história, né? Sim. Muito, muito legal. Então a gente vai agora, né, conhecer todo esse processo, né? Que não começa aqui, né? A gente começa lá no campo, né? Vamos ver lá como que é produzido a cana-de-açúcar, né? Que vai dar origem à nossa querida cachaça. Isso aí, vamos lá. Aí, Camila, aquele canavialzinho a gente já cortou, já está até brotando. O bagaço ali a gente coloca assim, cobrindo. Depois é a gente possível. podia vir aqui e mostrar isso então. Porque onde a gente vai, é uma área que eu vou replantar, a gente não colocou o bagaço. Nosso sítio ele vai até lá em cima na mata, ainda tem mais um bom pedaço para lá. E aqui hoje é família, né? Então aqui a gente mora, minha prima mora lá naquela casa verde, meu tio naquela casa de madeira. Mas a parte aproveitável para a agricultura, né, que vai até lá na beira da mata, dá a volta lá em cima também, um pouquinho ali embaixo. Então, Renan, aqui é que começa a magia, né? Todo o processo vem a partir, né, da cana-de-açúcar, né? Aqui você estava falando pra gente, tem mais ou menos quanto de cana plantada? A gente tem um pouco mais de 1 hectare de área de canavial. As áreas que a gente não consegue plantar cana, que é um pouco mais acidentado, a gente planta fruta para a produção dos nossos licores. A gente tem limão, temos jabuticaba, começando também uma produção de cacau. Para fazer o licor, Isso. que também é vendido, né? Sim, também temos produção. Imagina que deve ser delicioso, né? Jabuticaba, então, que é a nossa pérola, né? Os nossos licores eles são todos naturais, todos da fruta, as frutas produzidas aqui também. Sim. E com a nossa cachaça como álcool base. Sim, isso que eu ia te perguntar. E aí aqui, você estava explicando que essa parte que já foi colhida, né, que a gente está aqui em cima da palha, né? Aqui já vai replantando? Sim, essa aqui é uma área de replantio. Essa cana que está aqui é uma cana planta. Essa cana ela foi plantada tem 11 meses. Então essa cana nova que é o ideal para se fazer esse replantio. Por que cana planta? Qual que é a diferença? Então a cana planta é a cana do primeiro corte. É a cana ideal para se reformar um canavial. E a partir daí, quando se corta essa cana planta, passa a se chamar cana-soca. Porque ela rebrota, né? Exatamente, ela vai brotar a partir da soqueira da cana. Sim. Então essa cana novinha, saudável, é que é ideal para a gente multiplicar os canaviais. Então todo ano a gente planta uma área de cana, de canavial, a gente reforma uma área de canavial e todo ano a gente tem essa cana planta. Então nós temos um volume de trabalho igual todos os anos para replantio de canavial também. E a safra, ela é em qual período do ano? A safra para a produção de cachaça, ela ocorre nos meses secos do ano. Então, geralmente, de maio, junho até outubro, que é o momento que a cana está madura, adequada para o seu beneficiamento. E a cana-de-açúcar mesmo, a variedade para a produção da cachaça, para a produção da rapadura, da açúcar, é a mesma variedade ou existe variedades melhores para cada? Então, existem inúmeras variedades de cana, a maioria delas são melhoradas geneticamente, então o nome delas é uma numeração e a sigla lá do laboratório que desenvolveu. Aqui no sítio a gente tem 3 variedades, a gente está tentando escolher a melhor, mas a gente vê que uma é melhor em um determinado ambiente, ou às vezes uma vai chegar no ponto de amadurecimento mais para o final da safra, que é interessante também. Então a gente trabalha com essas 3. Nesse trechinho aqui de cana-planta a gente tem as 3 plantadas também, então todo ano a gente está multiplicando ela. E a colheita, assim, né? Existe um ponto, alguma característica que a gente consegue ver que ela já está boa para poder colher ou vai no... Então, a gente ia acompanhando período. A época, né? A época do ano. Começou a secar, os meses secos, a cana já começa a ficar madura. A gente começa a perceber também que o ponteiro começa a ficar amarelado. Então a cana está secando, está acumulando açúcares. E também a análise que a gente vai fazer, né, moendo essa cana e medindo o teor de açúcar
a gente identifica que ela está madura a partir de 18 bricks. Sim. E qual que é a quantidade assim, né, para produção, né? Quanto de cana vai para cada ciclo, né? Da Então, produção? na nossa fábrica a gente consegue beneficiar 1 tonelada de cana por dia. Então essa 1 tonelada de cana, depois da gente moer, dá em torno de 500 litros de caldo de cana. A gente padroniza para um teor de açúcar ideal, está em torno de 15 bricks, padroniza com água. E depois vamos fazer a destilação. Então essa 1 tonelada vai dar cerca de 500 litros de caldo de cana, de cachaça dá 70 litros de cachaça de qualidade. Por dia? Sim. Que maravilha, né? Tem que ser bem rente, bem rente ao chão. Depois a cana ela é espalhada, ela vai para a fábrica sem palha. E ela é despontada também. Esse ponteiro ele pode prejudicar a nossa fermentação, então por isso que a gente tira o ponteiro. Isso aqui, como é uma cana planta, quando a gente vai plantar a gente não retira a folha, a gente sempre planta com a folha, que a folha ela vai proteger as gemas que estão aqui, ó, bem guardadinhas atrás da folha. Isso aqui é a gema, é aqui que vai sair um broto da cana, e esses pontinhos pequenininhos que estão aqui vão sair as raízes. Então a gente planta aqui geralmente 2 canas e plantamos pé com ponta. A gente planta ela invertida e depois elas são picadas aqui nos entrenós também para ter uma brotação melhor, mais homogênea. Então aqui, Renan, já foi colhido. Aí aqui já é a soca, né? Cana-soca. Isso, essa já é uma cana-soca. Que aí ela vai rebrotando. E daqui a 12 meses, depois de cortada, ela vai ser colhida novamente. Ah, então 1 ano dá o tempo certinho, né? Sim. E aqui eu tô vendo, né, que tem a palhada, né? Da cana que já foi colhida. Sim, essa cana depois de moída, o bagaço ele sai lá do nosso engenho, ele já sai bem picado e retorna para a nossa lavoura, para o nosso canavial em forma de adubação. Então é uma cobertura morta, evita a saída de mato, então a gente vê que a lavoura está bem limpa ainda. Mantém a umidade. Mantém a umidade, microvida também nesse solo e com o tempo ele vai se decompor e vai liberar nutrientes importantes para a cana. Então ela É um né, ciclo. isso é a sustentabilidade, né? A partir do... E também, Camila, além desse bagaço, a gente usa o vinhoto, que é um outro subproduto que sobra da nossa destilação, para irrigar também boa parte dos nossos canaviais. Então o vinhoto ele é um líquido que tem bastante potássio, matéria orgânica, e isso ajuda também o nosso solo e economiza com a adubação externa que a gente precisa aqui no sítio. Sim, sim. Porque você tinha falado ali, né? 1 tonelada de cana vai gerar mais ou menos quanto de... Em torno de 500 litros de caldo de cana, que na destilação sai 70 de cachaça, mais o que a gente tira de cabeça e de calda, sobram uns 400 litros de vinhoto. Que então todo esse vinhoto volta para cá. A gente dilui ele no nosso processo de produção, então toda a água que a gente lava, a área de moagem, a sala de fermentação, segue também para o tanque de vinhoto para fazer uma diluição e depois esse vinhoto diluído ele volta para a lavoura de cana. Sim, você falou de cabeça e calda, vamos então conhecer ali, né, a parte da destilação, né, primeiro a moagem e depois fermentação e destilação. Vamos lá. Vamos levar a cana. Então esse aqui é o nosso setor de moagem. Aqui a gente recebe a cana que veio da nossa lavoura. Essa cana ela vai ser moída aqui nesse equipamento, que é um equipamento de última geração. Nós adquirimos através de um financiamento do programa Prosperar, financiamento aqui do nosso estado. Depois de moída, o bagaço ele segue naquela esteira de borracha, cai na nossa caminhonete, retorna para a lavoura como adubação e
cai nessa caixa que é o decantador. Aqui esse caldo de cana ele vai ser filtrado e desce totalmente limpo para a nossa sala de fermentação. Que aí passa nesse cano aqui e já vai para lá. Exatamente. Então, vamos moer um pouquinho? Esse aqui, então, era o anterior. Esse aqui foi o pioneiro, foi o primeiro engenho que nós tivemos aqui na fábrica. Tanto esse engenho quanto o alambique que nós temos antigo, eles foram adquiridos de uma antiga fábrica no interior de Minas, de um tio da minha mãe. Meu pai comprou esses equipamentos que já estavam lá sem uso, trouxe para cá e começou a produzir cachaça para ele e para os amigos. Então nesse equipamento aqui, era um pouco diferente daquele que a gente usa hoje em dia. A gente coloca a cana aqui, precisava de uma pessoa aqui atrás para tirar o bagaço e depois pegar esse bagaço e jogar em cima da caminhonete. Então era um equipamento que dava muito mais trabalho e o rendimento dele também muito mais baixo. Então Sim. Aqui uma tonelada de cana dava 350 litros de caldo. Naquele ali dá 500 litros ou mais. Aquele ali extrai mais o caldo, né? Ele tem uma capacidade de extração melhor e uma pessoa só faz todo o trabalho, um equipamento muito mais moderno, muito melhor. Sim. Então aqui é a sala de fermentação. A gente recebe a cana, primeiro o caldo de cana na dorna de mosto, que é a dorna da esquerda, padroniza para um teor de açúcar adequado e depois vamos passando aos poucos para as dornas de fermentação, que são essas dornas da direita. Então na dorna, nesse momento o caldo de cana ele está sendo fermentado pela ação das leveduras, que são Aqui fungos. não entra calor, né? É só... Não. Tem ali uma liberação de calor, o processo ele é exotérmico, mas é uma liberação natural. Sim. As leveduras é que liberam esse calor. E não tem que adicionar nada, é tudo já da cana. Tudo da cana. As nossas leveduras elas são caipiras, então a gente multiplica essas leveduras que já estão presentes na nossa cana, no nosso ambiente, a gente multiplica elas no início da safra, dá as condições para que tenha esse volume suficiente de levedura que a gente precisa e depois elas vão fazendo o trabalho aqui diário de consumir açúcar e transformar em álcool. Sim, sim. E aí daqui Segue para destilação. segue para destilação. E fica quanto? Um dia, né? Um dia já é suficiente. A nossa fermentação a gente trabalha com ela um pouco mais lenta, em torno de 48 horas é a nossa 48 horas. fermentação. Sim. Então o caldo de cana depois de fermentado, ele segue aqui para o alambique, que é esse equipamento de cobre, ele precisa ser de cobre para produzir uma cachaça de qualidade. Na nossa fábrica ele é aquecido por fogo direto, então depois de aquecido esse caldo de cana fermentado ele ferve e o vapor dá origem à cachaça. Então aqui dentro o vinho da cana está fervendo e o vapor está passando aqui por essa coluna. E lá naquela caixa de inox lá atrás, lá é o condensador. Esse vapor ele vai ser condensado e vai sair a cachaça. E aqui tem essas duas janelinhas, já tem alguma separação já nesse processo? Aqui a função dessas duas janelas é deixar a cachaça um pouco mais leve, com sabores e aromas mais refinados. São pratos abafadores, então esse equipamento tem essa característica de melhorar um pouquinho a cachaça já no processo de destilação.
você sabe por que tem que ser de cobre? O equipamento ele tem que ser de cobre porque o vapor em contato com o cobre tem algumas reações que são interessantes para a cachaça ter um sabor melhor também. Então ele catalisa, ele retira compostos sulfurados que daria um cheiro de ovo podre na cachaça se não fosse o cobre. A indústria produz em equipamentos de inox, com alguns pratos de cobre também para tentar melhorar, mas não consegue. Então um dos motivos da indústria ter um produto ruim é esse também, ser cobre. Sim, a cachaça artesanal, então, já por aqui já tem esse diferencial, né? Destilado, fora todo o resto do processo, né? Uma fermentação cuidadosa para produzir um álcool de qualidade, com sabores e aromas bons. E nesse processo de destilação também bem feito, né? A importância do cobre, então não só para a cachaça, o uísque, o conhaque, o rum, destilados mundo afora, de qualidade, destilam também alambiques de cobre. E uma exclusividade nossa, né, da cachaça de alambique, é que a gente faz a separação da parte nobre da cachaça, que é o coração, e descartamos a cabeça e a cauda, que são partes que não nos interessam, que tem um cheiro ruim, tem um gosto ruim. Então a gente só fica com o coração, que é a cachaça com sabores e aromas bons e quimicamente segura. A indústria também não consegue fazer. A indústria usa colunas de destilação e nessas colunas é uma destilação contínua, que não tem como separar cabeça, coração e cauda. E a cauda vira o quê? Assim? Na nossa fábrica, cabeça e cauda, a gente junta os dois, padroniza 70% e fazemos um álcool 70 bactericida para uso interno, uso da fábrica, para limpeza e asepsia dos equipamentos e ambientes. Legal. Não se desperdiça nada, né? Não se desperdiça. Tudo se aproveita. Exatamente. E aí daqui, você disse que vai para o condensador. Isso. O condensador é aquela caixa de inox e a cachaça vai sair aqui. E o Zoom Rural vai para um pequeno intervalo e já estamos de volta. Então essa aqui que está saindo é a cachaça de coração. A cachaça ela tem que sair do alambique lentamente, isso também para não perder aromas. O tempo todo a gente está cuidando do volume de cachaça que está saindo, do teor alcoólico e da temperatura. Então a primeira cachaça que saiu a gente já descartou, que é a cachaça de cabeça. Essa é a de qualidade, a que a gente vai usar. E abaixo de 40% de teor alcoólico é a cachaça de cauda, que também será descartada. Além das técnicas para fazer essa separação de cabeça, coração e cauda, a gente usa também o sensorial. Então o tempo todo a gente está com uma taça aqui do lado, acompanhando a destilação, sentindo os aromas, e quando a gente tira o volume que a técnica manda da cachaça de cabeça, que é 1% do volume que entrou no alambique, a gente acompanha o aroma. Continuou com o cheiro característico de cachaça de cabeça, a gente tira mais um pouco por segurança. Depois vem a cachaça de coração. E aí já próximo da cachaça de cauda, né, com teor alcoólico próximo, a gente começa a acompanhar novamente na taça, procurando o aroma e também pelo aspecto. A cachaça ficou turva, ficou esbranquiçada, está com cheiro de cauda. Mesmo num teor alcoólico antes do que a técnica manda, a gente corta e não vai para os nossos barris. Legal. Quando você falou aqui de sensorial, é só o aroma, né? Só Porque aroma. se ficar o dia todo tomando um pouquinho para poder ver. Não. Se chegou no só ponto, prova não vai a cachaça, dar certo, né? A gente só prova Só mesmo no na hora final. da padronização, na hora do invase. Legal. E aqui a interessante. nossa cachaça de cabeça e cauda, Ah, sim. ela vira esse álcool 70 que a gente usa aqui na fábrica. A gente, quando chegou, antes de conhecer, a gente já higienizou as mãos, né? Isso aí. A gente usa com os visitantes também para eles terem um cheirinho da nossa fábrica. E é mais um subproduto nosso, né?
Sim. Então, outro subproduto que a gente comentou ali na cana que está brotando, que é o vinhoto. O vinhoto é o que sobra aqui no alambique após a destilação. Então, geralmente entram ali 500 litros de caldo de cana fermentado, tirando aí a cachaça de qualidade, a cachaça de coração, dá uns 70 litros, mais cabeça e calda também perto de 30 litros, então ali sobra em torno de 400 litros de vinhoto, que depois de feita a diluição com a água que a gente lavou a moagem, lavou a área de fermentação, retorna lá para o nosso canavial como adubo. Como adubo. Aqui a gente já tem os produtos finais, né? Aqui já é Daqui produto segue pronto. para alguma outra etapa ou... Daqui, depois da gente separar a cachaça de qualidade, vai para a adega. A gente vai lá para vocês verem os barris. Então não vamos Outra questão também ambiental é sobre o uso da água. Esse equipamento aqui, em um dia inteiro de trabalho, que a gente consegue produzir no máximo, aí fazendo 2 destilações, 160 litros de cachaça, no máximo, de 150 a 160, ele usa 2.000 litros de água. Essa água não é desperdiçada, a gente usa, ela cai em um tanque aqui embaixo e no dia seguinte a gente vai reutilizar a mesma água no nosso processo, também sem perda alguma. E fechando, né, o cuidado que a gente tem nessa questão ambiental, a energia da nossa fábrica e das casas do sítio também é gerada aqui por placas solares. Então, totalmente sustentável, né? Tudo sustentável. Vamos então agora para a Na adega. adega. Vamos lá? Que lindo aqui, ó. Aqui é a definição de quem é o verdadeiro cachaceiro, não é a definição pejorativa do dicionário, não é quem bebe com excesso, é quem produz, quem aprecia, quem degusta, estuda e pesquisa a cachaça. Legal. Uau! Aí aqui é o nosso armazenamento. A cachaça que está saindo do alambique ela é incolor. Todo destilado, quando sai do alambique, ele é incolor. Então, ela, a princípio, ela fica nesses tanques de inox. E aqui, como o inox ele é um material inerte, ele não vai agregar nada à cachaça. Então, ela só fica guardada, vai manter os sabores e aromas que foram produzidos lá na fermentação e ela acaba de ter um arredondamento, fica uma cachaça um pouco mais agradável no paladar. E depois de, no mínimo, aí, 6 meses descansando, a gente começa a envasar essa cachaça, que aqui na fábrica a gente chama de cachaça prata. Ou então, transferimos para esses barris de madeira e a madeira que vai passar a cor para a cachaça e também mais sabor e mais aroma. E então, aqui tem vários tipos de madeira, né? Hoje a gente só engarrafa o carvalho, mas já temos envelhecendo também a amburana e a castanheira. Em breve a gente vai lançar essas duas. E aí cada madeira ela traz uma característica diferente para a cachaça, né? Sim, cada uma vai ter uma característica de cor, de sabor, aroma. E é mais ou menos quanto tempo que fica aqui na parte de envelhecimento? Na madeira fica de 1 ano a 1 ano e meio. Nossa. A não ser essa que em breve a gente vai lançar, que ficou um pouco mais. Sim. Então, essa produção que a gente acompanhou hoje vai ficar pronta? No mínimo 6 meses para a gente vender como cachaça prata, ou se ela for para o barril, são esses 6 meses que fica no inox, mais 1 ano ou 1 ano e meio. Então pode ser que fique 2 anos aí para a gente vender. Então, quando a gente estiver apreciando a cachaça, a gente tem que degustar mesmo, né? Porque o trabalho por trás daquilo Não, e a cana já precisou já de cerca de 1 ano para ela crescer. Então é um trabalho bem demorado, realmente. Sim. E a gente tem que cuidar com muito esmero, com muita atenção de cada etapa. Sim, legal. Bom, aqui finaliza então o processo, né? Sim. E como diz, né? Fecha a conta e passa a régua e está pronta a cachaça, sai daqui já envasada, né? Para envasar tem outro ambiente na fábrica, que a gente faz a padronização, fazemos os blends e depois fazemos o envase, a rotulagem e tem também um outro ambiente para a produção dos licores. Isso que eu ia perguntar. O licor, ele passa por essa etapa aqui? Ou... O licor ele usa como álcool base essa cachaça que está no inox. A prata. Então essa cachaça ela fica em contato com as frutas, macerando, passando os atributos ali das frutas para a cachaça. Depois de um tempo a gente retira aquelas frutas e adiciona uma calda de açúcar. O nosso licor ele é todo natural, é cachaça, fruta e açúcar. Então esses aqui são os nossos produtos, depois de prontos e engarrafados.
Essa é a nossa cachaça prata, que é a cachaça que fica no barril de inox. Então ela é incolor, tem os sabores e os aromas que lembram a cana, esses sabores que foram produzidos ali na fermentação. Essa é a nossa cachaça ouro, que foi nos barris de carvalho. Fica lá no mínimo 1 ano, pegando os atributos da madeira. Então é uma cachaça mais refinada, mais sofisticada do que essa que ficou no inox. E temos também os nossos licores, todos naturais. Esse é o nosso licor de canela. Então a gente usa a nossa cachaça do inox em contato com a canela e depois acrescenta uma calda de açúcar. O licor de limão, e um detalhe, todo o limão é produzido no nosso sítio, a gente produz aqui também. E o nosso licor de jabuticaba, que também a jabuticaba é produzida aqui. Então a gente também produz as frutas para os licores. Os nossos licores, eles são licores de pouco açúcar, ideais para serem consumidos gelados ou com uma pedrinha de gelo. É um drink pronto. E a cachaça, ela pode ser consumida pura também, né? E pode compor drinks, né? Sim, a cachaça ideal para o drink é essa cachaça prata, porque ela é um pouco mais neutra, ela não vai interferir tanto no drink, mas também, quem gosta, pode usar uma cachaça ouro. E pura e harmonizando, né? Cada cachaça combina com um tipo de alimento diferente. E conhecendo. Então aqui no sítio a gente também recebe turistas, a gente faz parte do Circuito Amparo de Turismo Rural. Nós recebemos aqui cerca de 300 pessoas por mês. Uau. Essas pessoas que vêm geralmente do Rio, de Niterói, da Baixada, vêm principalmente em excursões, mas a gente recebe também família, né, um público avulso que procura a gente diretamente no nosso Instagram e marca uma visita aqui. As nossas visitas, elas são sempre agendadas, a gente marca dia e horário para poder receber e contamos a nossa história, mostramos aqui o nosso processo de produção e a melhor parte, né? A gente sempre oferece também uma degustação no final. Com certeza. Não pode faltar, né? Muito bom. E assim, mesmo que, né, você aí de casa que acompanhou, né, o programa, eu posso dizer que estar aqui e vivenciar de perto, sentir os aromas ali, quando começou a moer a cana, eu que sou, né, como uma boa mineira apaixonada pela garapa, é outra vivência, né, você poder ver de perto, né, ali a fermentação, a gente consegue ver a borbulha, né, dali das nossas queridas leveduras fazendo o seu trabalho, né, muito impressionante. A gente consegue achar a cachaça em mercados. Em Friburgo tem lojas de bebida, nos pontos turísticos também, no mercado local, na ARP. Sim. A gente está em boa parte aí da cidade. E, né, entre em contato no Instagram para poder marcar uma visita e venham conhecer. Amparo é um lugar maravilhoso, né? Dentro do circuito existem outras paradas, né? Pode vir aqui. Então, no final da visita toma uma cachaçinha, vai nos restaurantes, né, que tem Sim. aqui também. É um dia que eu tenho certeza assim, que vai ser excepcional, né? A energia de Amparo é uma energia assim, muito gostosa. E é por isso, Camila, que foi o lugar aqui que eu escolhi para trabalhar e para viver, né? Eu, a princípio, tentei sair daqui, fui buscar uma vida mais convencional, fui estudar engenharia mecânica na UFRJ, lá em Macaé, e vi que não era bem aquele ambiente que eu queria, não estava completo, pensando mais aqui na cachaça do que nos cálculos e nas físicas lá na faculdade. E cachaça e cálculo e física junto também não ia dar muito certo, né? E aí por isso que eu escolhi voltar para cá, estou aqui de volta há 8 anos e vim com esse sonho, né, da gente transformar o que era um hobby, o que era uma brincadeira do meu pai, no meu trabalho. Então esses 3 anos iniciais que eu fiquei aqui foi para a gente poder construir essa área onde a gente guarda os barris, onde a gente faz o invase, melhorar essa área de cá da produção, né, dos equipamentos que a gente usa para destilação, para moagem, fermentação, fazer toda a burocracia também para a legalização dos nossos produtos no Ministério da Agricultura. E nesse tempo todo, né, nesses 8 anos que eu estou aí com a cachaça, 5 anos já trabalhando, sempre fui estudar, trazer o conhecimento para cá, para o nosso dia a dia. Então eu fiz 6 cursos Brasil afora de produção de cachaça, padronização, análise sensorial,
produção de licores, que é o nosso conhecimento do dia a dia. Que não basta só gostar de cachaça, né? Tem que sempre estar procurando, né, a as gente inovações. tem que se aprimorar. Exatamente. Conhecer muito bem para produzir com qualidade. E também me formei técnico agrícola, me formei gestor ambiental e engenheiro agrônomo. Então tudo para o sítio, tudo para a cachaça. Então por isso esse cuidado muito grande que a gente tem com os subprodutos, para dar um destino correto. E tudo reflete também na qualidade do nosso produto final, né? Exatamente, isso que eu ia comentar, assim, né? A importância, né, da escolha da variedade para a cana que a gente viu, né, que vocês fazem teste, então tudo é muito bem pensado, né, e já mirando no produto final, né? Isso é muito, muito importante. E aí tenho essa felicidade de trabalhar aqui na minha casa, alguns passos da minha casa eu estou no meu local de trabalho, também junto com os meus pais. Todo esse trabalho nosso aqui de beneficiamento, né, a partir da moagem da cana até os produtos prontos, trabalho eu, minha mãe e meu pai. Então meu pai se aposentou, queria um hobby, queria uma distração, conseguiu um trabalho, trabalha aqui hoje com a gente também ativamente, principalmente quando é para padronizar a cachaça, aí que ele trabalha mesmo. Mas que ele também se empenha, né, para poder, que a padronização, ali vai uma provinha. Vai uma provinha e precisa muito do sensorial e da experiência. Precisar de alguém, assim, voluntariando, estou disponível. Te procuro. E trabalho também com a minha mãe também se aposentou. Logo na época que eu vim para cá, minha mãe foi policial civil. Uau. E com 31 anos de profissão se aposentou e veio para cá ser cachaceira. E minha mãe foi a primeira mulher na função dela aqui na cidade e hoje é produtora rural também, trabalhando aqui ativamente com a gente. Então, todo esse processo de beneficiamento, eu, meu pai e minha mãe, e temos uma pessoa aqui no sítio, que é o seu Celso, que nos ajuda no plantio, no trato e na colheita da cana. Também tem papel fundamental aqui no nosso dia a dia. Sim, é muito trabalho, né, Renan? A gente viu aqui que tudo isso que a gente mostrou aqui acontece, né, todo dia, né? Todo dia tem alguma função, né? Tanto lá na produção da cana, como aqui na parte da destilação, né? Sim, todo dia. Até pela questão da fermentação. Como tem essas leveduras ali, né, que são fungos, são micro-organismos que se alimentam do açúcar do caldo de cana e transformam em álcool, todo dia tem que ter caldo de cana fresco para elas. Então não interessa se é sábado, domingo, feriado, se está chovendo, todo dia tem que ter moagem, todo dia tem que ter alimento nas dornas de fermentação para o processo poder continuar e também para ter qualidade. Se enrola, se deixa um dia sem alimentar, se cuida mal das leveduras, o produto final também não é legal. Então a gente faz de tudo para que elas estejam confortáveis para produzir a melhor cachaça para a gente. Bom, parabéns às leveduras pelo trabalho, parabéns à família, né, você por ter continuado, né, aos seus pais, né, por terem começado, né, essa brincadeira, né, que a gente vê aqui, né, que está sendo seguida, continuada com muito primor, né, pelo Renan, né, parabéns, mamãe, deve ficar orgulhosa. Mamãe está ali, não quer aparecer, só está, como diz, né, curiando o filhão. E assim, ficamos muito felizes de terem recebido, né, a TV Zoom aqui, o Zoom Rural, né, que é um programa... eu fico muito feliz assim, quando em um programa a gente consegue mostrar tanto, né, e o turismo rural, a gente finaliza aqui o programa falando do turismo rural, que é, né, a menina dos olhos, né, é mais uma opção, né, que o produtor tem. É claro que tem também um trabalho, né, essa questão da marcação das visitas, né, o fato de ser uma visita agendada, né? Isso ajuda muito para o produtor, porque imagina, né? Todo dia tem que tem alguma função aí, e aí chega alguém, eu quero, então não, vamos organizar, e isso faz, né? Aumenta ainda mais a qualidade da visita, né? Então parabéns, e vocês aí de casa que estão nos assistindo, marquem uma visita porque vale muito a pena. Valeu, Camila, obrigado, e obrigado pelo Zoom Rural por ter vindo aqui para acompanhar o nosso processo, nosso dia a dia. Um brinde? Isso aí. Então, o Zoom Rural fica por aqui e até a próxima.